Bora! Entrando ao vivo. Boa noite a todos os meus canais. Então, gente, hoje eu tô aqui com muita felicidade para contar para vocês que finalmente ficou pronto o meu projeto que eu tanto almejava. Tentar ficar aqui certinho nas 3 câmeras, né? Porque é muito lugar pra gente transmitir coisas boas. Então, esse projeto, gente, ele já vem assim na minha mente, já tem mais ou menos um ano. E eu ainda não conseguia colocar ele todo no papel. Então agora ele tá. Deixa eu ver, meu microfone tá bom? Tá. Agora ele tá assim, praticamente pronto. Ele, na verdade, ele tá pronto, tá precisando só da execução, né? Que vai ser a prática. E semana que vem, essa semana toda eu vou anunciar, porque na semana que vem a gente já começa a nossa prática. Vamos começar a prática de 21 dias. Prestem bem atenção. 21 dias em treinamento para a sua autoestima. Não é uma autoestima qualquer, chama-se uma blindagem interna. Você vai aprender a como começa a sua autovalidação de dentro para fora, com esses treinamentos que a neuroplasticidade nos dá essa capacidade incrível de reformular nossos caminhos neurais. E é por que a gente vai fazer dessa forma? Não sei se vocês sabem, mas nosso cérebro ele precisa de pelo menos 21 vezes esse novo caminho feito de forma intencional, de forma clara, de forma que você saiba o que você está fazendo para que aquilo vire um novo padrão. Então, esses 21 dias são para isso, para você reformular esse padrão que vem aí, né, da sua rotina, de ser uma pessoa que tem dificuldade de se autovalidar, dificuldade de se priorizar, facilidade de sabotar a si mesmo. Então, esse é um treinamento bem básico para você começar a entender como que funciona. E eu vou explicar aqui um pouco para vocês perceberem e entenderem. Deixa eu só mandar aqui, porque eu gosto de falar. Vou mandar aqui pro pessoal o link da live, claro, né? Que a gente precisa de mandar esse linkzinho bonito pra galera. Nossa, hoje eu não deixei pronto o link, que coisa. Aí, então, vou ter que entrar em algum aqui pra assistir, pra poder mandar pra galera. As vozes por aí, né, gente? É claro, né? Filho, então a gente acaba tendo uns participações especiais aí, vamos dizer. Vou mandar lá no grupo. Estou ao vivo, pessoal. Vamos lá. Então, gente, o que acontece com o nosso cérebro quando a gente tem um padrão comportamental? É como se pensa num caminho da roça. Um caminho que tá ali com aquele... Até o matinho em volta tá com formato melhor, né? Vamos dizer.
tá marcado já. Então, toda vez que certas situações acontecem na sua vida, o seu cérebro vai entender o quê? Que ele vai passar por aquele caminho mais fácil. Nosso cérebro foi feito, nós fomos feitos para trabalhar de uma forma inteligente e principalmente pegando o caminho mais rápido para economizar energia, para a gente ter energia para viver várias coisas e oportunidades. Então, o que vai acontecer? Aquele caminho, ele é fácil, comum e é o que você entende, é o que você conhece. Então, você vai passar por aquele caminho. Qual que é esse caminho? Quando a gente fala de autossabotagem, é aquele caminho que quando eu faço uma programação da minha semana, eu faço a minha rotina, minha agenda, de repente aconteceu alguma coisa com fulano, um fulano que pode ser, vou falar um fulano que não é próximo, uma prima, um tio, se você já tem sua família com o seu marido e seus filhos, até a sua mãe, o seu pai, dependendo da gravidade do que acontece, você vai deixar de fazer algo que estava ali pronto para você fazer para atender alguma solicitação do outro. Pode ser simples. Ai, Fabiana, fulano atrasou um pouco pro dentista e eu precisava de buscar coisa tal na rua. Você podia vir aqui? E aí, de repente, você vai. De repente, você tá ali. Isso é uma das, né, uma das coisas que mostram nossa autossabotagem. Com facilidade, a gente vai lá resolver um problema de outra pessoa. E aí, considerando que isso é uma coisa que a longo prazo faz com que você crie uma dificuldade em se priorizar, porque você com facilidade prioriza o outro, esse é o caminho da roça lá que está traçado, o caminho que você quer que sempre aconteça por facilidade. Ele acontece por facilidade porque ele chama... como que fala? Gente, a palavra fugiu aqui agora. É um caminho que você espera algo do outro, é um caminho da dependência emocional. Então, você vai lá e faz esse caminho. Você responde a vários comandos do seu dia dessa forma. E aí você vai. E aí, à medida que o tempo vai passando, isso começa a te atrapalhar. Porque os seus resultados que dependiam de uma presença maior sua na sua vida, nas suas organizações, nas suas conquistas e até em respostas mínimas de detalhes do dia a dia, você não vai. Você não consegue praticar elas. Então, a sua autoestima abaixa, porque você começa a ter medo e você entra num outro nível. Além de não conseguir falar não, eu entro num nível de achar que, pelo fato que eu não vou fazer algo pelo outro, eu não vou ser aceita mais ali, aquela pessoa pode deixar de me amar, essas são as dores da criança, né? Essas são as dores que lá na infância, esse padrão, esse caminhozinho da roça foi feito. Porque lá na infância você fez esse tipo de interpretação, você enxergou algumas situações dessa forma, porque você tinha que agradar os outros para receber atenção. Então você acabou repetindo esse padrão, criando ele como um padrão unânime para tudo, e você se comporta dessa forma, de uma forma inconsciente. Ficou muito bem gravado, ficou lá dentro da sua cabeça, ficou lá dentro do seu inconsciente, e aí você vive dessa forma. O problema é que quando a gente cresce, quando a gente não tem essa necessidade de usar dessa forma mais, a gente faz essa autossabotagem. E por isso que o treinamento de blindagem interna facilita a sua vida. Em 21 dias não é muito tempo, não é uma terapia a longo prazo, é simplesmente 21 dias que vão te orientar, te sugerir atividades simples, que não são longas, que não gastam dinheiro, que não gastam nada, simplesmente gastam a sua atenção interna para si mesma. 21 dias treinando internamente, de dentro para fora, a sua autoestima, esses novos padrões, para que você tenha uma vida mais leve, uma vida mais tranquila
e que você consiga responder melhor aos seus próprios resultados, ao caminho que você quer, aos projetos que você deseja. Então, esse vai ser o nosso plano a partir de semana que vem. E aí, algumas das pessoas que já estão no grupo já estão participando de mensagens. Toda semana a gente tem uma média aí de mais ou menos 5 mensagens durante a semana reflexivas. Eu coloco algumas no Instagram ou em outras redes sociais para vocês se interessarem, olharem se isso faz sentido para vocês. Se fizer sentido, estamos abertos, né? Porque cada um tem a sua forma de se adaptar também a um estudo. Então, se faz sentido para vocês, eu deixo lá um gostinho. São mensagens mais longas. Então, quem tiver interesse consegue assistir ela completa, ou ler ela completa, ou ouvir ela completa lá no nosso grupo VIP. Esse grupo VIP, as pessoas que já estão lá, quem quiser entrar essa semana, todo mundo que estiver no grupo VIP vai ganhar uma semana de graça, uma semana de treinamento comigo nesse lançamento aí. A gente já vai começar assim, dessa forma. Então, uma semana treinando, uma semana já recebendo lá alguns feedbacks, que eu sei que vai ter gente que vai... Gente, tem gente que não vai conseguir, nem sendo gratuito, tem gente que consegue se priorizar. Então, eu espero que quem esteja assistindo, eu vou deixar aberto esse vídeo que eu tô falando isso para todas as minhas redes sociais, porque tem pessoas que estão chorando para conseguir a ajuda, mas na hora que a ajuda chega, a pessoa não vai. Então, não depende só de mim, depende de você. Isso não é clichê, é porque o que tem que ser feito precisa ser feito pela pessoa certa. Eu estou oferecendo a minha parte, está aqui de bom grado, e eu espero que você assuma essa primeira responsabilidade, primeiro carinho consigo mesmo e gentileza. Vai ser uma semana para quem se interessar. O que acontece? É uma semana gratuita, por quê? Quem se adaptar, quem gostar da forma que eu estou projetando, quem já vê alguns resultados, porque vou contar para vocês. Tem coisa que é simples, mas é tão difícil de ser feita que pode ser que você já se assuste com a sua... o nível que você está, a incapacidade que você está de se priorizar, a incapacidade que você está de conseguir fazer movimentos simples do dia a dia, que são só 5 minutos. A maioria deles não gasta mais que isso. Então, nesse treinamento, você já vai começar a perceber o nível que você está para conseguir priorizar a si mesmo. Não é clichê, gente. Como que dá para você viver sem cuidar de você mesmo? Uma hora dessa quebra. A diferença é que o corpo humano, né? A gente foi feito de uma forma que, vamos dizer assim, a gente tem muitas habilidades, a gente tem muita sustância para aguentar muito tranco quando a gente ainda tá ruim. E a intenção agora é aproveitar de uma vida que a gente consiga levar ela cada vez de uma forma melhor, mais tranquila, mais leve. Essa que é a intenção do treinamento. A partir disso, nesse treinamento, vocês vão conseguir depois, organizar a mente de vocês para manter aquele processo, que vocês estão aprendendo, que é de autovalidação. Esse é o principal, objetivo, autovalidação. Diminuir as sabotagens ou acabar com elas, porque algumas pessoas, dependendo de como que elas estão, se comportando, é uma camada muito extensa, porque ela vai começar com 5 minutos do dia. Mas não significa que de imediato você vai conseguir responder bem às relações, às pessoas. Então, essas outras camadas, que são algumas camadas que a gente vê na análise corporal de uma forma muito assim, muito direta, quando a gente faz uma análise, algumas formas, interpretações da análise corporal, a gente consegue perceber dependências emocional e até mesmo a forma que a pessoa chega pra gente, a gente já consegue perceber isso com muita facilidade. Então, isso já vai te ajudar bem, apoiar bem, orientar bastante para sua vida, para uma leveza. Se fizer sentido, a gente entra em um novo plano que eu vou oferecer posteriormente. Mas, por enquanto, esse é o plano inicial, que deu uma leveza mental instantânea, que ela é muito boa,
né? Eu pratico, então eu fiz um estudo bem criterioso do que eu sei que me faz bem, criterioso do que eu estudo que faz bem, do que eu atendo que faz bem. Então tudo isso vai ficar aqui, vai ficar disponível para quem quiser se identificar com, com ele, né, durante uma semana. E depois, posteriormente, nós vamos conversar mais sobre esse assunto. Bom, vão ser 21 dias, né? Então, daí já vai nascer uma nova mulher, uma nova pessoa, bem mais leve, né? E quem sabe algumas, né, já tem até expertise de começar a colocar isso em prática nas relações, que aí você já passa para um próximo nível, que é de uma mulher mais assertiva, de saber diferenciar os movimentos, as situações na vida quando acontece, porque às vezes a gente não tem um espaço. O que a gente precisa? De um ambiente onde as pessoas falam do mesmo objetivo que você para você ter um crescimento. Às vezes você tá lá batendo cabeça com uma pessoa que você tem dependência emocional, que você tem uma dificuldade de se relacionar, querendo mudar ela, ela querendo que você mude, e aí vocês duas não conseguem interagir de uma forma melhor, de uma forma construtiva de verdade. E isso abala muito a relação, atrapalha, costuma ter ruídos horrorosos, interferências de outras pessoas, interferências sociais também, que é o que a gente acredita que impuseram pra gente, né, também. Isso tudo influencia muito. Então, o ambiente, né, que eu estou trazendo para vocês no grupo, é um ambiente já que ele é mais seguro para as pessoas que têm esse objetivo em comum. Então, quem não tem esse objetivo em comum, não tem problema, passa o vídeo pro lado, tá tudo jóia. A gente precisa de se comunicar com pessoas que estão com o mesmo objetivo, porque a gente vai fazer a troca de experiências, a gente vai fazer esse emprestar a vida e uma vendo o que acontece com a outra, a gente vai dar um salto, né? Por exemplo, se alguma pessoa chega e me conta ali no grupo, compartilha a nossa história, ou eu mesmo compartilho alguma coisa minha, e acontece novamente com vocês, vocês já estão atentas ao que vocês querem. Vocês já estão mais atentas a como responder melhor aquilo. E aí você não vai ficar com aquele processo horroroso de se punir, de pensar que você respondeu errado, de achar que você está perdendo o amor do outro, de achar que porque você respondeu um não, acabou a relação, ou então que fulano vai descontar, que vai fazer a mesma coisa. É inúmeras coisas que passam na cabeça de uma pessoa que está com a autoestima fragilizada, que não tem esse processo de autovalidação, precisa muito, né, da validação das pessoas. E o que eu espero até o final desse curso, né, desse treinamento, na verdade, que eu estou oferecendo, é que algumas pessoas possam, um simples fato que tem gente que não consegue fazer, gente, é postar uma foto no Instagram. Se for algo, por exemplo, que faça sentido para aquela pessoa, que seja um objetivo mínimo, mas que seja alcançado. Como é um processo de autovalidação, a gente vai ter mais movimentos internos do que externos. Então, por mais que existam os externos, eles vão acontecer de forma espontânea, porque aí a gente já está no segundo processo da autovalidação. O primeiro é quando você começa a se enxergar, você começa a perceber e começa a colocar realmente os objetivos ali no lugar e fazer aquele caminho, que são as atividades sugeridas, né, segundo a neuroplasticidade, que a gente precisa de reafirmar e sentir elas durante os dias que a gente vai treinar. Depois desse processo, a gente tem a segunda parte ainda, que a gente vai para o mundo, né? Então, no início, algumas pessoas já vão ter nesses primeiros contatos também um contato com o externo, pode dar uma, vamos dizer assim, um ruidozinho, né? Talvez uma pessoa que uma mãe que ela é chamada a todo instante, ela não consegue tirar 5 minutos para ela, não consegue pedir o marido ou filho, alguém que seja a rede de apoio dela para ficar assim, falar assim: "Gente, eu preciso de 5 minutos, vamos me dar esse tempinho aqui agora". Ela não consegue falar isso. Então você pensa numa pessoa que não tem condição de falar isso. Esse já é o início.
parece que 21 dias para ela aprender a falar isso, para você que talvez já faça, é pouco, mas isso é muito, porque a partir disso ela vai conseguir falar outras coisas, ela vai conseguir dar leveza para ela com outras coisas. Então ela vai entrar nesse processo, primeiro de autovalidação interna, de se reconhecer, de se permitir com novas, né, novas ferramentas para ela mesma, de habilidades que tem tudo a ver com a mente, inicialmente. Eh, eu aconteceu alguma coisa aqui, eu não sei quem que é essa pessoa. Moço, eu não sei quem é você, mas prazer. Então, vou continuar aqui contando para vocês. Esse é o primeiro processo, a autovalidação interna. E aí depois a gente vai partir para uma outra camada, que quando começam as relações a acontecerem a partir dessa mudança que vai começar singela, né, de autovalidação, e aí vão começar a mudar as relações. À medida que você vai começar a se autovalorizar, vão começar a aparecer coisas externas vindo até você. Por exemplo, uma crítica, como você vai reagir? Né? Qual é a força que você vai ter para fazer isso? Você tem um entendimento de manter essa postura da autovalidação interna? De estar realmente blindada internamente para entender o que é do outro, o que é seu? Pois é, esse também é um dos momentos, são camadas que a gente passa. E igual eu estou falando, de acordo com a quantidade de tempo, de forma que a pessoa gravou aquilo na mente, ou às vezes até traumas mesmos, né, na infância que ficaram gravados, isso pode demorar muito tempo. Então, 21 dias é o passo inicial para a primeira camada interna. As outras camadas a gente vai desenvolvendo de acordo com o tempo, e a partir do que a gente alcança a gente sobe para o próximo degrau. Não tem como você colocar uma pessoa, por exemplo, que tem uma dificuldade muito grande de autovalidação num palco para falar para que seja 100 pessoas. Ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir se afirmar ali, afirmar o que ela pensa, ela vai travar, ela não vai querer falar, né? Se for uma necessidade, vamos dizer assim, de um trabalho dela, ela não vai conseguir. E mesmo sabendo que é uma necessidade de trabalho, gente, ela pode se sabotar até de piriri, vou ser sincero, o corpo da gente, ele vai arrumar uma forma. O seu nervosismo vai te dar dor de cabeça, vai te dar um monte de coisa. E você não vai participar daquela situação. Então, o que que eu falo para vocês? Estejam pacientes e muito presentes no dia a dia, em vocês mesmos, na mente, porque esse projeto ele veio para ficar. Ele veio para falar assim com as pessoas, nós vamos conseguir, principalmente as mulheres que estão entrando no grupo, eh, logo, logo a gente também vai conseguir um dos temas que eu vi que foi muito bem trabalhado nas análises, porque eu postei bastante, eu vou voltar com esse assunto o que é o casamento, né, ou o relacionamento a 2, algumas pessoas estão namorando, né, outras pessoas estão se conhecendo, e esse também é um assunto que mesmo que você ainda não esteja com alguém, ele serve muito para você prestar atenção nos seus padrões para como que você vai atrair alguém também. Então, quando a gente fala de relacionamento a 2, isso influencia muito também. E aí, posteriormente, eu vou falar disso. Eu gosto de fazer uma linha de raciocínio, né? E essa linha de raciocínio começa aqui agora, com a nossa autovalidação, para a gente já poder ter uma base de como chegar a ter relacionamentos melhores, né? Eu não acredito de forma alguma que tem como eu ter um relacionamento bom com alguém se eu não tenho um relacionamento bom comigo mesmo. Normalmente, se eu não tenho um relacionamento bom comigo mesma, aquilo vai refletir com os meus relacionamentos por fora. Eles vão ser provavelmente ruins também, né? Aquilo vai virar um ciclo vicioso que vai sempre me devolver. E aí é o problema, a gente não gosta, mas é seguro. É o que você entendeu, interpretou quando você era criança. Talvez o seu relacionamento que não é seguro são situações de pessoas que são agressivas,
e você aceita, você vai manter aquilo. São pessoas que te ignoram, você vai manter aquilo. São pessoas que te rejeitam, que te abandonam, que te manipulam e você vai aceitar tudo aquilo, você vai perceber, não vai decidir nada e não vai agir nada de forma consciente. Você vai conseguir fazer isso, porque você não tem uma força, você não tem uma orientação para fazer aquilo de forma gradativa, até que aquilo vire realmente uma nova postura e se mantenha na sua vida. Então, na análise corporal, a gente estuda tudo isso, a gente consegue perceber tudo isso quando a gente faz a análise, quando a gente conversa com as pessoas e quando elas trazem a situação problema. A partir daquilo, a gente monta um, um cronograma de treinamento, de sugestões, de ações, o que é que vai te levar para o seu objetivo, um plano para que aquilo aconteça. E aí, através, né, dessa conversa aqui que a gente está, eu já dei muito spoiler de como que vai ser o curso. Quero depois também me aprofundar em alguns outros assuntos que algumas vezes eu falo, igual semana passada eu falei sobre as mães, o quanto todas as relações, gente, da gente reflete como que nós estamos, reflete as nossas ações. Algumas vezes não vão ser incômodos, algumas vezes vão continuar sendo situações normais, vamos dizer assim, porque você entende como seguro, então você vai manter aquilo. Mas algumas situações que refletem e batem assim, que vão começar a te atrapalhar, você vai querer pedir ajuda, você vai precisar de apoio, porque não significa que a gente precisa fazer tudo sozinho. A internet está aí, o mundo está aí cheio de pessoas para mostrar isso pra gente. A nossa iniciativa, ela precisa partir da gente. É nossa responsabilidade. Mas a gente pode sim pedir apoio, pode sim pedir ajuda, sempre fazendo a nossa parte. Assim a gente consegue fazer muito melhor a nossa vida girar mais. Nós somos seres humanos que precisam dessa relação, né? E quanto mais saudável a gente procurar que ela seja, melhor é para a gente, melhor é para todos que estão à nossa volta, né? Então, hoje eu vim com o intuito de trazer um pouquinho do que na semana que vem já vai acontecer para quem me acompanha. Quem quiser entrar no link para participar do grupo, hoje eu vou mandar mais uma mensagem lá pro pessoal, explicando tudo direitinho, mandando essa live maravilhosa que está ficando gravada aqui, para todo mundo conseguir acompanhar. E eu quero levar muito essa contribuição para as pessoas, que é o que eu faço, para mim é genuíno, é o que eu aprendi, tanto com os estudos da análise. A moto passou, né, gente? O estúdio não tem acústica ainda, tá? Então, é tudo que eu aprendi e eu quero passar de uma forma genuína para as pessoas que me acompanham, de uma forma que, da mesma forma que hoje eu tô aqui super tranquila e leve, eu quero também que vocês também fiquem dessa forma, feliz, leve, tranquila, né? E à medida que o tempo for passando, a gente vai também melhorando os nossos comportamentos, as nossas camadas, aumentando os nossos objetivos, esticando a nossa corda, melhorando os nossos comportamentos e padrões, porque não vai parar nunca. Isso é o que eu queria concluir para vocês. Não para, não tem como parar. É uma coisa, cada hora que você quer algo novo na sua vida, vai exigir de você um comportamento novo. Porque se você quer algo novo, significa que você não passou por aquele caminho ainda. E é aquele caminho, né? Aquele caminho velho lá que você faz, que eu falei no início, neuroplasticidade, né? Ele tá ali. Mas o novo você ainda não conhece. Então, quando você quer fazer aquele novo, você começa a perceber o que te trava. Você começa a perceber as dificuldades que você tem, você começa a perceber tudo aquilo que não está te deixando, não está te permitindo chegar no seu objetivo. Então,
É nesse momento que a análise entra, os estudos entram, as práticas que eu tenho entram, então tudo isso vai começar a acontecer. E agora eu resolvi abrir isso para o mundo de uma forma que eu esteja aqui sempre, então eu tô aprendendo a mexer com. Olha o meu novo apareceu. Eu não sabia mexer no OBS Studio para fazer transmissão ao vivo. Agora eu já sei fazer. Daqui a pouco eu sei fazer pelo menos em dois, né? Eu conversei outro dia com um rapaz e ele falou que sabe que tem como fazer em mais de uma rede social pelo OBS. Eu vou aprender, porque por enquanto eu tô fazendo pelo celular, computador e câmera. Então, daqui a pouco eu vou colocar todo mundo aqui no mesmo local. Tô aprendendo isso, são caminhos novos, coisas que eu não sabia fazer. Estou fazendo. Estou aprendendo a fazer muitos links aqui para o pessoal poder entrar, me dar os feedbacks, me contar quem essas pessoas são, o que que elas desejam, né? Como que elas querem viver melhor a vida e assim os resultados coincidem muito já com o que eu ando enviando, né, para a rede social, já é muito do que eu realmente vivo, então as pessoas realmente estão vendo uma referência do que eu falo. Então, por isso esse curso surgiu, ele nasceu, ele apareceu e estou aqui com muito carinho para continuar. Até porque, assim como vocês, eu também preciso desse crescimento que não para, né? E à medida que o tempo vai passando, a gente vai melhorando umas às outras, né? Sejamos girassóis em dias que não tem sol, né? Deixa eu dar uma olhada aqui como que tá, quanto tá certinho. Isso. Eu vou. Ah, eu tinha deixado um textinho aqui bem legal para eu. Ah, é. Uma coisa que eu achei muito interessante, gente, sobre o autoabandono, e foi uma das mensagens que eu postei que mais as pessoas tiveram interesse. Eu achei muito interessante porque o autoabandono ele é silencioso mesmo, né? E às vezes a gente não entende ele como autoabandono, a gente entende ele realmente como um- uma culpa, né? Que ela fica, uma culpa porque a gente foi ensinado a não valorizar o que que a gente faz, né? Então, eu vou ler esse texto aqui que foi muito bacana, os feedbacks que eu recebi. É a dor do vazio. Que é essa dor do vazio que preenchemos com tantos afazeres, com comida, com manias, com comandos e controles a quem relacionamos. É infeliz o abandono pessoal. O abandono de si mesma, eu não estou falando de algo clichê. Estou falando de realmente ter medo de ficar sozinha consigo mesma ou de ter medo de perceber que está sozinha. No entanto, se amar parece perigoso, porque pode parecer que não tem mais ninguém para amar. Uma dor terrível que na infância interpretou a solidão como abandono e, consequência, refletiu que sozinha não dá para se amar. Minhas queridas, eu gostaria de abrir o coração e convidar vocês a uma nova jornada de 5 minutos por dia sozinhas e se amando. Não é sobre se amar e ir à academia, comprar algo para si ou comer algo. Não é sobre isso. É um convite a um estado de presença silencioso, pontual, forte e ao mesmo tempo leve. Para muitas pessoas, ficar 5 minutos em si mesmo é tão difícil que, mesmo que os filhos não chamem o marido ou o trabalho, a sua mente chama eles e pensa neles. Você não pensa em si. São 5 minutos de auto-amor, auto-perdão, de carinho consigo mesma e paciência com seus passos. Por que consegue dar tanta atenção aos outros e menos para si?
Autoabandono de presença é igual a esquecer de respirar. Desejo a todas 5 minutos de si. Com carinho, Fabi. Então, é o que eu desejo de verdade para vocês, que vocês consigam realizar pelo menos 5 minutos por dia de si mesmas, né? 5 minutos de algo que faça sentido para vocês aqui nesse processo de autovalidação, que é um tempinho tão curtinho, gente, mas que vai dar um salto gigantesco. Esse processo tá aqui de portas abertas, convido vocês a entrarem, né? Igual eu falei, tem gente que para algumas pessoas já é tão difícil que nem de graça eles vão entrar, mas já é o primeiro desafio que eu deixo para vocês. Para você que ainda está sem coragem de perceber que você pode dar valor a si mesmo. Então tá aqui o meu convite, e esse convite ele é genuíno. É uma semana para você experimentar o seu autocarinho, sua autovalidação junto comigo. Então entra no link do grupo VIP, participa lá das mensagens que eu tô fazendo. E aí, na semana que vem, quando começar o curso, a live da semana que vem, eu acredito que já seja com o primeiro dia do treinamento, blindagem interna. E a gente vai começar esse movimento. Eu espero também conseguir agendar algumas pré-análises para quem estiver lá no grupo, para que possa também dar maior crescimento para as pessoas quando elas começam a interpretar, a ver a vida uma das outras. Então, quem quiser acompanhar, fique aqui que eu vou dando notícia para todo mundo, tá, gente? Então, um abraço, entrem no link, não deixem de se valorizar, é de graça. Esse conhecimento que está chegando aí para você. Agora, se você não consegue entrar nem nesse link, já se pergunte o que está acontecendo na sua vida, tá bom? Um abraço, é com carinho e até semana que vem. Ou até o próximo vídeo que você vai ver.